Hoje vou contar para vocês a história de Carlos. Carlos era um jovem de 19 anos que morava em uma pequena cidade no interior do Brasil. Carlos era um jovem cheio de sonhos e planos, e o principal deles era casar com a sua noiva Kátia. Carlos havia conhecido Kátia através de uma rede social há pouco mais de 2 anos. Eles começaram a conversar, se conheceram e decidiram se encontrar. Depois desse encontro, perceberam o quanto se amavam e começaram uma relação. 1 ano depois, noivaram. E tendo em vista um futuro juntos, Carlos começou a trabalhar. Porém, o trabalho lhe tomava muito tempo e ele só podia ver sua noiva aos fins de semana, já que ela não ia visitá-lo, pois dizia que sua mãe não a permitia. A rotina de Carlos se seguia assim. Todo fim de semana, sem cessar, ele ia à casa de sua noiva e voltava na manhã seguinte. Porém, com o tempo, a mãe de Carlos começou a reclamá-lo, pois era muito estranho o fato de estar noivo e namorando há 2 anos e a sua noiva nunca, sequer uma vez, ter ido visitá-lo e conhecer seus sogros. Mas Carlos justificou sua mãe dizendo que a família de Kátia era muito conservadora e não permitia que a filha fosse vê-lo sozinha, e não podiam ir com ela, pois eram bastante ocupados. Tranquilizou sua mãe e disse que ela tivesse calma, logo ela conheceria a noiva de seu filho. Mais fins de semana se seguiram. Sempre Carlos pegava o último ônibus de sua cidade, chegava ao fim da tarde na casa de sua noiva e voltava na manhã seguinte. Porém, ele nunca conseguiu encontrar seus sogros quando chegava na casa de sua noiva. Eles então saíam pela cidade. À noite, parecia mais uma cidade fantasma, pois não tinha uma pessoa sequer na rua. Saíam andando sem rumo, pois eles adoravam aquilo, a paz noturna, a noite sombria, misteriosa, os uivos dos ventos noturnos que mais pareciam querer dizer algo, a companhia um do outro, a sensação de que algo ali não era natural. Em um desses passeios, eles passaram em frente ao cemitério. Carlos não pôde conter a sua vontade de entrar e convidou a sua noiva, mas ela, que parecia com tanto medo, disse que não. Irredutível, disse que queria ir embora. Carlos, vendo o pavor de sua noiva, decidiu continuar o seu passeio. Não que ele tenha desistido da ideia. Não, ele apenas a adiou. Todas as vezes que passavam na frente do cemitério, Carlos refazia o pedido. E como sempre, a sua noiva lhe dizia que não. Estava com medo, inquieta. Porém, Carlos sempre insistia, sempre que passavam ali. E um dia, Kátia então aceitou o pedido, mas fez uma exigência. Seria apenas no próximo fim de semana. E eles não iriam juntos. Ela o esperaria lá dentro. O que foi muito estranho para Carlos, pois ela ficava tão incomodada apenas de passar na frente do cemitério. Como iria esperá-lo lá dentro? Ele não entendeu essa exigência boba. Ele entenderia sim, no dia que a encontrasse, e da pior forma possível. Carlos não pôde conter o seu entusiasmo. Mal podia esperar para o fim de semana chegar.
É tão divertida a ideia de invadir o cemitério, ficar lá, explorar, verificar se todas aquelas histórias sobre cemitérios, e principalmente sobre aquele cemitério, eram verdade. Chegado o dia tão esperado, Carlos pegou o penúltimo ônibus de sua cidade até a cidade de sua noiva. Chegou lá antes que o cemitério fechasse. E quando entrou, para sua surpresa, sua noiva já estava lá à sua espera. Porém, Carlos ignorou esse fato. Ele estava tão entusiasmado, queria começar logo o passeio. E como sempre, Kátia estava muito atordoada, inquieta, parecia com muito medo, mas Carlos tranquilizou-a e eles começaram seu passeio, andando por entre os túmulos um a um, olhando as lápides, os nomes, fotos, datas ali escritos, um a um, até que quando estavam bastante afastados da entrada, ouviram o ranger do portão se fechar. Nesse momento, Kátia ficou perplexa. Queria ir embora imediatamente. Carlos não estava entendendo o comportamento da noiva e tentou tranquilizá-la. Ele não perderia, de forma alguma, aquela chance de explorar o cemitério fechado e à noite, pois andando entre os túmulos já havia se passado mais de 2 horas, já havia anoitecido, a noite parecia mais gélida, tenebrosa, os ventos estavam mais fortes e o medo pairava sobre eles. Para todo canto que olhavam, havia uma estátua de algo ou alguém que parecia lhes olhar, mas eles seguiram em frente, com apenas a luz de uma lanterna, iluminavam as lápides, as fotos e os nomes nelas. Foi então que Carlos avistou numa parte afastada do cemitério um mausoléu. Ele queria ir lá, mas sua noiva ficou com muito medo, muito atordoada. Nesse momento ela queria porque queria ir embora. Já segurava a mão de seu noivo e o puxava para fora, querendo sair. Carlos ficava apenas observando e sem entender nada. Mas ele não ia desistir tão fácil. Foi aí que ele propôs: ok, se você for comigo, nós olhamos e eu prometo que iremos embora direto para casa. A noiva de Carlos, sem ver outra forma de fazê-lo embora, decidiu ir com ele. Eles foram iluminando o caminho. Carlos entrou e aproximou-se devagar. E antes que pudesse iluminar e ver as fotos e nomes ali no mausoléu, Kátia o puxa e o beija, de uma forma que Carlos nunca havia visto antes. Parecia uma despedida dolorosa, até que ele a solta, ergue as mãos à cabeça e gira sem entender absolutamente nada. E eis que olha perplexo, congelado pelo medo, para as fotos ali, naquele mausoléu. Pega uma delas, se vira e quando olha para a sua noiva, já não é mais a Kátia que ele havia conhecido há mais de 2 anos, mas sim uma figura cadavélica, pálida, horrível, diante dele. Nesse momento, ele para e rola um filme em sua cabeça, de todos os momentos, todos os beijos, abraços, todas as juras de amor, todo o tempo que estiveram juntos. Aquilo teria sido uma mentira, uma fantasia, ou ele tinha mesmo ficado todo o tempo com o cadáver. Foi aí que ele retornou sua consciência e disparou em direção à saída do cemitério como uma bala,
Correu sem olhar para trás e só parou quando encontrou o coveiro. Em pânico e sem dizer uma só palavra, o coveiro pergunta a ele então o que aquele rapaz estava fazendo ali tão tarde, trancado no cemitério. Sem conseguir abrir a boca, Carlos apenas aponta para a foto em sua mão. E o coveiro diz: "Ah, essa é Kátia, pobre moça, morreu há mais de 2 anos em um acidente de carro com seus pais. Ninguém sobreviveu. Eles moravam naquele casarão atrás da igreja." Carlos não se conteve. Ele estava com tanto medo, tanto pavor. A sua cara era de quem havia visto um monstro. E de fato, ele havia visto. Ele havia namorado e noivado, estava prestes a se casar com um. Foi então que ele pulou o muro e saiu gritando, com pavor, tremendo. Saiu pelas ruas atordoado, perplexo, e ninguém nunca mais ouviu falar do rapaz. Dizem que ele foi internado no sanatório e de lá nunca mais saiu, pois após aquele dia ele havia enlouquecido. Mas isso é apenas especulações. O que aconteceu depois daquela noite, ninguém sabe. E lembre-se, cuidado com quem está com você. Pode não ser desse mundo.